Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Charles Santos, este é o nosso episódio 4 do Talk Mission. Estamos reunidos aqui, eu e o meu amigo Herbert Barbosa e o meu irmão e amigo André Dualib. Eu falo de Beira, Moçambique, Herbert fala lá de Brasília, Distrito Federal, e o André lá de São Luís, Maranhão. Herbert e André, como vocês estão? Olá, tudo bem? Muito bem por aqui, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus, na bênção. Ok, nós estamos em mais um episódio do Talk Mission, e o nosso podcast é uma mesa redonda sobre temas relacionados à obra missionária, teologia e espiritualidade de uma forma leve, relevante e intencional. Sente-se à mesa conosco, pois a nossa missão é falar e pensar a vida sob a ótica da missão de Deus na história, nas plataformas digitais, aqui no YouTube e também no Spotify. Então, você pode estar seguindo aí os nossos episódios e perceber como temos procurado entregar um conteúdo com relevância. Antes de mais nada, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar aí também as suas perguntas e contribuições e comentários. E nós estamos aqui sempre procurando entregar um bom conteúdo e ter esse feedback de vocês. Então, curta, compartilhe, clique aí no sino de notificação para que o YouTube venha entender como relevante o nosso conteúdo e compartilhar com mais pessoas. Então, nós estamos aqui no Talk Mission, nós estamos para tratar aqui nessa manhã sobre mais um tema relevante dentro dessa temporada que estamos dando uma ênfase maior aos temas relacionados a missões e missiologia, e a temática de hoje orbita sobre a importância do preparo teológico para o missionário de longo prazo. Nós temos visto na caminhada, eu tenho um pouco mais, vou completar 26 anos de engajamento com o movimento missionário, como pessoa que se preparou em todas as esferas para poder exercer o ministério transcultural e o ministério também no contexto urbano no Brasil. E nós percebemos que muito do fracasso passa por uma visão frágil sobre a importância de um preparo teológico aplicado para o vocacionado, para o ministério missionário de longo prazo, seja aqui, do outro lado do globo, num contexto transcultural, seja no Brasil, no seu vasto contexto social. Nós temos percebido que, ao longo dos anos, houve uma melhora sobre isso, e nós estamos aqui para trocar ideias sobre essa temática, que é de grande importância para pensar e tratar a vocação missionária de longo prazo de uma forma digna e relevante, tanto para o vocacionado, como para a sua família e também para as organizações missionárias e igreja, nesse papel de formação do vocacionado. Então, nós vamos já abrir esse bate-bola aí, virtual, deixando a primeira proposição aí para os nossos amigos Herbert e André já pontuarem. No final, eu arremato compartilhando a minha ideia sobre a proposição. Tem aí uma pergunta, nós sempre temos captado essa pauta com impressões daquilo que estão vinculados aí nos veículos de comunicação, na grande rede, e aquilo que tem sido assunto nessa área no momento e também ao longo do tempo. Então, nós vamos com essa proposição. Preparo teológico é importante para o vocacionado para ministério de longo prazo ou apenas um mero detalhe? Esse foi um paradigma nos anos 80, começo dos anos 90. O que vocês têm a contribuir sobre isso? Vou começar com Herbert, depois André dá a sua opinião. Muito bem, gente. É um tema muito relevante para a obra missionária e que requer de nós uma atenção especial também nessa resposta.
Eu costumo dizer que o preparo teológico para todo o engajamento na obra de Deus, ele é extremamente importante, né? Eu costumo pensar que serve melhor aquele que se prepara melhor. Lógico que nós estamos falando da responsabilidade humana, de buscar conhecer as escrituras sagradas, buscar conhecer, na realidade missionária, a dinâmica do contexto da exegese cultural, ou seja, do ambiente em que você está para trabalhar e fazer essa conexão bíblica. Quando a gente pensa num pano de fundo bíblico para essa realidade, a gente nota que a grande comissão, que é o grande alvo do ministério de Jesus, no sentido de preparo, nós observamos que Jesus leva ali aproximadamente de 3 a 3 anos e meio um preparo teológico daqueles que eram os seus seminaristas, né? O melhor seminário da terra. Então, Jesus estava interessado em preparar pessoas e Jesus tem interesse em pessoas preparadas na sua obra. Se não fosse assim, nós não teríamos, à luz do contexto veterotestamentário do Antigo Testamento, uma escola de profetas, e no Novo Testamento esse preparo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele, de certa maneira, na hora de plantar a igreja local, ele gastava tempo preparando pessoas, tá? Como é no caso da igreja de Éfeso, no qual ele passa ali 3 anos. Então, quando eu olho para esse pano de fundo bíblico, eu olho para a equipe missionária e eu percebo que durante os séculos a igreja percebeu a necessidade do preparo. Eu digo que o preparo teológico ele é fundamental, ele é necessário. Lógico que nós sabemos que, pela graça, Deus usa pessoas que, nessa concepção, seriam pessoas leigas, né, no campo missionário. Deus também as utiliza como seu instrumento. Mas pensando no que seria o ideal, sim, o preparo teológico para um missionário de médio, longo prazo, até de curto prazo, é necessário. Tá? Não é um mero detalhe, não, até porque você precisa conhecer e conhecer bem. E estar fora da sua cultura, no outro contexto, requer um conhecimento escriturístico, como falei, um conhecimento antropológico, e essas ferramentas serão utilizadas pelo Espírito para poder fortalecer o trabalho que vai ser desenvolvido no campo missionário. E raríssimos houveram na história da missão momentos em que alguns missionários tentaram tirar a ideia de um preparo, a ideia de apresentar um novo conhecimento pela apresentação de um novo poder. E em todos os momentos da história missionária em que isso ocorreu, nós tivemos certas dificuldades para corrigir esses problemas depois. Então, a gente vê isso na Idade Média, ali nas missões romanas, posterior às missões romanas, com os bárbaros, por exemplo, nós temos a apresentação não necessariamente de um novo ensino em Jesus Cristo, mas nós temos a apresentação de um novo poder, que era frente aos xamãs, no contexto mais animista, né, das tribos bárbaras. E aí, há lugares que são desafiadores por suas naturezas e desafios missionários, mas sim, eu parto do pressuposto que o missionário tem que estar extremamente preparado para desenvolver a obra naquilo que depender dele, sabendo manejar bem a escritura, a palavra da verdade em todo contexto. É importante destacar esse ponto, né, sobre a importância, de fato, da preparação dos missionários, né? Até porque quando olhamos o vocacionado, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, nós vamos ver ele exercendo um preparo, né? Como foi bem pontuado pelo pastor Herbert, nós vemos o seminário com Jesus Cristo, os 12 apóstolos, mas no Antigo Testamento, o sacerdote, ele era consagrado aos 25 anos, e com 30 anos ele entrava em exercício do seu ofício. E é extremamente importante essa reflexão, porque tanto os sacerdotes quanto os apóstolos do Novo Testamento, eles se prepararam, né, para aquilo que eles iriam realizar. Como missionários, pastores, vocacionados, há necessidade dessa ênfase. Um dos grandes
pontos que acaba gerando esse estigma, né, sobre a vida de piedade e a vida de erudição. Existe esse paralelo e muitas vezes é colocado de forma polarizada, né? A pessoa que trabalha na parte escriturística, o teólogo, e no outro lado o pastor que trabalha com a programação, com palavras de sabedoria, com a agenda da igreja, com visitação. Então, meio que acaba havendo esse dilema onde acaba tendo uma separação entre a teologia prática e a teologia bíblica, exegética. E quando nós vemos os seminários eles propondo justamente que o pastor ele tenha essa capacidade teológica de preparo para ensinar de fato a igreja. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo ele vai trazer uma orientação extremamente importante sobre a procurar, a transmitir a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, Paulo ele já tinha essa preocupação em relação a preparar pessoas habilitadas para dar continuidade na propagação do evangelho. E então, Paulo mesmo é um grande exemplo sobre piedade e também sobre erudição. Né? Dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, 13 epístolas foram escritas por Paulo. Então, a gente vê como é importante, de fato, conhecer as Escrituras, ter um preparo teológico, até para refutar muitas heresias que acabam vindo no contexto. Né? Então, no contexto onde o missionário está inserido, né? Entendendo o contexto bíblico, histórico, literário, econômico, linguístico, geográfico, que está escrito, né? E assim fazer uma aplicação dentro da sua realidade, onde ele pode falar e comunicar as boas novas de uma forma mais clara e audível às pessoas. Ok, eu quero deixar aqui a ideia de que concordo com aquilo que os meus irmãos e amigos falaram aqui, e só para contribuir com essa reflexão, onde existe ou existiu em várias demandas e também em vários contextos, a questão da tensão justamente desse conflito entre a ideia daquilo que é devocional, aquilo que é algo que está ligado à vida de piedade e o aspecto realmente acadêmico, de uma teologia que afasta a pessoa de uma espiritualidade piedosa. Eu costumo dizer que as pessoas confundem justamente esses pontos, muitas vezes por ignorância, muitas vezes por confundir teólogos liberais com a ideia de um teólogo bíblico, um teólogo que está ancorado nas verdades eternas das Escrituras Sagradas e que tem a sua vida e praxe e teologia ancoradas nessas verdades e que não há divórcio entre teoria e prática. Não há uma relação conflitante. Então, muita gente pega exemplos de teólogos liberais, e por que não dizer de teólogos libertinos na sua conduta ética, para tentar falar que quem entrou na academia para se preparar teologicamente para o ministério acabou se enveredando por algum caminho de conduta ética que desabone a sua espiritualidade e desabone a sua vida de devocional, de piedade cristã. Então, eu costumo dizer que tanto os meios de graça, como oração, como jejum, são disciplinas espirituais abordadas aí por vários autores. O estudo teológico também é uma atividade devocional, é uma atividade espiritual, é uma atividade acadêmica, sim, erudita, que pode levar à erudição de alguns desses candidatos e vocacionados, mas ela é uma atividade também que faz parte desse conjunto de acessório que um vocacionado precisa para a vida cristã.
E eu ainda penso o seguinte, faço sempre a comparação. Jesus preparou 30 anos para um ministério de 3. João Batista, dentro de uma rígida preparação contextual, cultural judaica, teve um preparo também de 30 anos para exercer um ministério de 6 meses. Então, faço uma brincadeira com essa questão cronológica e digo assim, nós temos modelos bíblicos de pessoas que se prepararam bem para exercer, às vezes, pouco tempo de ministério. E, é claro, a gente não pode desprezar a figura do obreiro leigo, nós vamos falar sobre isso, dentro de uma questão contextual, circunstancial e tudo, nós vamos abordar mais na frente. Mas, nesse ponto, o preparo teológico é importante, eu tenho visto pessoas chegarem aqui sem uma parte importante da sua caixa de ferramenta para exercer ministério, e isso tem causado vários problemas em campo, isso tem causado também a questão de problemas de retorno prematuro do campo, de pessoas que até apostatam do ministério ou da fé para poder realmente dedicar sua vida a outras questões. Então, se João Batista e Jesus, pegando esses modelos, se prepararam, né, Jesus, teoricamente, se prepararam 30 anos para exercer um ministério não tão longo, por que hoje, na nossa geração, existe um paradigma diferente? Pessoas que se preparam 6 meses, 5 meses para exercer um ministério longo de 30 anos. Então, aí nós temos igrejas frágeis doutrinariamente, nós temos trabalhos missionários com mochileiros, pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo com a igreja local, ou nenhum tipo de respaldo de uma plataforma ministerial que vinha ajudá-los no pastoreamento desses candidatos no campo e no suporte desses candidatos no campo, porque essas pessoas cometem atrocidades, e a gente tem histórias e histórias de pessoas que chegaram e prestaram um grande desserviço no contexto local aqui, ao evangelho, de mau testemunho, e um dos fatores que implicam nisso é a sua má preparação, tanto eclesiológica como teológica, no contexto de educação teológica formal. Então, é importante, porque quem quer exercer ministério de longo prazo, é a mesma coisa de falar assim, eu vou procurar um dentista que não tem formação. Eu vou procurar o Herbert, ele diz que é advogado, mas ele não tem formação nenhuma, eu não sei, não tenho como ver se ele tem OAB, o Lattes dele, algo que vá me respaldar, eu não sei as indicações, eu não tenho nada disso. Então, eu não vou deixar que alguém que preste uma esfera de trabalho comum, que não tenha habilitação para tal, exercer algum tipo de prestação de serviço para mim. Mas por que a gente quer prestar serviço para o reino? Ou as pessoas querem prestar serviço para o reino só com empolgação, romantismo e às vezes um pouquinho de boa vontade que não ajuda em nada, né, a longo prazo. Então, essa é um aspecto interessante para a gente refletir. Outro ponto, queridos, eu queria já lançar aqui, tentar ser mais objetivo na minha fala também, é como equilibrar o apoio ao Ministério de Missionários Leigos com a necessidade de uma formação teológica, missiológica mais robusta. Vou dar uma luz para vocês. Eu vou começar falando e já passar a bola para vocês, usando o exemplo de Moçambique aqui. Moçambique é uma nação onde mais de 50% da população é analfabeta. Então, nós temos muitos pastores que estão em vários contextos. O André foi missionário aqui 3 anos, conhece o contexto. A Herbert já leu bastante sobre missões e sobre realidades em contextos fora do Brasil. Mas o fato é que aqui nós temos um contexto onde a maior força da igreja, a nível de liderança, de obreiros que vão plantar igrejas, ou que vão exercer alguma atividade missionária, são obreiros leigos. A gente não pode desprezar esses obreiros. Mas tentando trazer isso para uma amplitude, eu estou usando aqui uma comparação. Aqui eu sei o que fazer. Aqui a gente tenta encurtar essa distância a partir de treinamentos, de seminários móveis,
levando algum tipo de capacitação para estes obreiros que venha a ajudá-los nos seus contextos a compartilhar esse conhecimento e dar algum tipo de preparo teológico, nem que seja mais embrionário para eles, porque muitos vão sobreviver desses conta-gotas de seminários e de preparos que missionários estrangeiros trazem para esse lado do globo. Essa semana mesmo eu encontrei aqui, fiquei feliz, encontrei o Igor Miguel aqui, que está aqui em Moçambique, que é um teólogo jovem, respeitado aí no Brasil, caiperiano, lá da Igreja Esperança e tudo, e ele está aqui em Moçambique, acho que até amanhã. Encontrei ele aqui numa reflexão teológica lá no seminário que eu dou aula, na terça-feira, conversamos um pouco, e é interessante o trabalho que ele tem feito, vindo com equipes aqui, com americanos, com brasileiros, há quase 10 anos. Mas muitos obreiros nacionais vão viver, obreiros leigos, disso aí, de alguém que vem, fica 15 dias e vai embora. Ou de ações de missionários que vivem aqui e que ficam viajando de vila para levar uma educação teológica móvel, que é um projeto que a gente está tentando levar para uma zona remota aqui de uma província do lado, agora no próximo ano, mas são desafios. Como pensar isso aí de forma macro? Eu trouxe um exemplo aqui, uma luz, sobre uma questão contextual moçambicana. Herbert e André. Então, quando a gente analisa esse equilíbrio de apoio, acho que a gente tem que pensar o seguinte. Eu, como professor de teologia, né, juntamente com vocês aqui, eu sempre parto do pressuposto que o ideal é que todos tenham a capacitação, a formação para o serviço, né? Por tudo aquilo que a gente já respondeu na primeira pergunta. Então, nesse quesito, eu penso que nós podemos, de maneira muito prática, com a disponibilidade dos obreiros do contexto da região, você, às vezes, não tem condição de formar um curso, uma instituição, uma denominação, mas você tem condição de formar parcerias, como você acabou de citar. A parceria com agências missionárias que você pode iniciar um curso básico a partir de uma igreja local, no contexto missionário, tá? Daqueles que são líderes autóctones, né, o nativo que ali está, para capacitá-lo, ainda que seja com a teologia base, para depois vir uma formação mais robusta. Eu acho que no local, a criação de polos, de estruturas que possa ser feita no local, você pode retirar o obreiro, se houver essa disponibilidade também, do local em que ele está, para que ele possa ir obter essa capacitação em outros contextos. Eu me lembro quando eu estava no seminário, eu dividi a classe de aula, a sala, durante os anos de formação teológica, com 3 guineenses, né? Com 3 guineenses, 2 da tribo Balanta e 1 da tribo Papele, né? Então, geralmente, vocês têm mais experiência prática do que eu nesse sentido, você sabe que são pessoas bastante esforçadas, muito inteligentes e bastante esforçadas. Então, elas estavam ali obtendo aquele preparo para o melhor serviço externo, talvez um preparo que não encontrasse onde eles estavam, né? E aí, para poder retornar e poder ser o agente de preparação para outras pessoas. Existe um desafio nesse contexto, né, quando você tira o obreiro de um lugar para dar o preparo para o outro. É que nesse percurso ele pode se identificar, e aí, como a gente está falando de longo prazo também, ele pode se identificar com uma demanda de trabalho no lugar em que ele está, e às vezes encontrar aquela dificuldade do retorno, que foi o caso desses 3, um teve essa percepção. Sentiu um novo direcionamento de Deus, e ao invés de voltar para Guiné-Bissau, acabou ficando no Brasil, exerce um bom trabalho também. Mas eu diria que, em termos práticos, esse apoio, né, para uma formação teológica, ele pode começar tanto como esse viés da missão ali, no contexto onde ele está, levando outros cursos para lá, na questão da capacitação, é o que a gente chama de centrípeta, né, dentro da SPEC, na questão da missão, seria um preparo centrípeto,
ou ele pode sair dali, né? Uma esfera de preparo centrífugo, onde ele sai e vai se preparar em outro lugar para depois retornar ao seu país de origem. Eu colocaria isso. Eu colocaria a possibilidade também da gente criar para esse contexto, que a gente sabe que tudo isso acaba envolvendo em dinâmicas práticas valores. Então, você criar uma maneira de fomento, uma bolsa de fomento educacional. Não, eu posso dizer pelas instituições que eu já passei de ensino e na qual eu estou no momento, e nós geralmente temos e aqui eu não estou fazendo mexão, tá? Eu só estou dizendo que é uma bolsa de fomento. A gente tem uma bolsa de fomento para capacitação para obreiros leigos, né? Que é um desconto a mais para quem comprova efetivamente que está no campo, servindo a Deus, mas que tem a necessidade do preparo, né? Eu coloco essas duas características e tentando levar a pergunta mais para esse sentido, né? E uma terceira que é orientando, vai do papel da liderança dessas pessoas para orientá-los à busca de um preparo que seja focado em missões. Existem N instituições teológicas no Brasil e fora também. Hoje, graças a Deus, nós temos o acesso à internet, mas né, em alguns contextos mundiais nós sabemos que é bem desafiador, é bem difícil o acesso à internet, às vezes não se tem na tribo, precisa se deslocar de um lugar para o outro, né? O que torna mais precário por mais que nós tenhamos um avanço tecnológico, mas a gente está olhando para um geral, né, um quadro geral. Então, com o avanço de ensino EAD, essa é a possibilidade. Eu mesmo aqui no Brasil já recebi alguns contatos de alunos africanos interessados em estudar. Também já recebi contato de alunos que tinham interesse, mas não tinham a internet disponível para isso, né? Por isso que a gente faz essas questões. Então, criar uma bolsa de fomento para isso também seria uma dinâmica prática que pudesse auxiliar. Uma das formas de equilibrar, né, o missionário leigo, a ele ter esse preparo, né, mais robusto teologicamente, missiologicamente, tendo uma formação continuada, né? A gente sabe que uma das crises que muitas vezes acontece é da pessoa querer continuar o seu processo de formação, né? Às vezes o trabalho vai caminhando bem, os frutos vão aparecendo, mas isso não deve colocar a pessoa numa zona de conforto ao ponto dela não querer continuar se dedicando, continuar estudando. A gente vê, no caso, o Charles, que está trabalhando também com o Instituto, né, Teológico, lá em Moçambique. Então, ele acaba tendo a necessidade de trabalhar uma linguagem acadêmica com os alunos, ele precisa ter uma linguagem direcionada à igreja, e ele precisa também ter uma linguagem com a comunidade, no modo geral. E muitas vezes o missionário ele quer se limitar a um tipo de discurso, a um tipo de linguagem, onde ele não busca, de certa forma, uma atualização, né, um aperfeiçoamento, na verdade, para que ele possa melhorar a sua mordomia dentro da obra de Deus, né? Então, a necessidade dessa formação continuada é extremamente importante. Hoje a gente tem o uso da internet, a plataformas EADs, instituições sérias que podem cooperar, né, nesse sentido em relação ao missionário que está no campo e que precisa haver continuidade, né? Então, quando olhamos, por exemplo, sobre a questão da contextualização, a formação teológica ela vai ajudar, vai contribuir bastante, né? Respostas a desafios teológicos que muitas vezes vão surgir no meio do campo, né? O discernimento e a realidade cultural, né? A compreensão interreligiosa para saber como lidar com outras religiões, animista, islamismo, outras religiões que estão no contexto, né? Então, é extremamente importante a gente ver como a preparação
teológica, missiológica é importante para o missionário, né? Então, um ponto que vale ser trabalhado com o missionário, ainda que tenha a idoneidade, ainda que tenha a disposição para fazer a obra de Deus, é levá-lo a essa reflexão que ele precisa ter uma formação continuada, né? Ele precisa continuar se especializando e se preparando para servir cada vez melhor. Esse é o nosso chamado, né? Precisamos servir para que o nome de Deus seja glorificado, e cada vez mais com maior excelência. Ok. Um outro ponto aqui de reflexão que passa é sobre a questão das agências missionárias no Brasil. Elas têm se preocupado cada vez mais em preparar de forma adequada os candidatos à obra missionária, evitando assim um retorno prematuro. A nossa questão aqui para refletir é se, como membros da mesa, concordamos ou discordamos desse posicionamento, em qual medida, né? Aí eu acho que entra uma linha tênue aí para questões específicas. Por exemplo, a nossa organização missionária, que eu trabalho aqui, ela tem 130 anos de existência. Então, ela tem um foco. O foco de trabalho dela, claro, ela trabalha com vários perfis de obreiro, não só com aquele que vai trabalhar com educação teológica e missiológica. Temos obreiros médicos, pilotos de aviões, o pessoal da área social, todos eles têm que fazer uma preparação, tem que ser uma preparação de nível médio por organizações que são recomendadas pela instituição, para ter pelo menos um preparo básico na área de antropologia missionária e também na questão teológica. Entretanto, há alguns anos atrás, a instituição recebeu, só para deixar claro, recebeu um obreiro da área médica, um médico, e ele falava assim, olha, eu não vou pregar o evangelho, eu só aquela velha visão atrelada a muitos proponentes da TMI, né? Prega o evangelho, se necessário for, use palavras. Então, ele estava ancorado nessa fala, nessa falácia. E aí a missão falou, não, nós somos uma organização de perfil diferente. Você quer apenas exercer a sua profissão como missionário médico, não justifica uma ação não querigmática, não proclamatória. Então, você deve procurar uma ONG como a Médicos Sem Fronteiras e fazer um trabalho desse porte social. Nós não somos uma missão que usa esse mecanismo social apenas sem estar atrelado com a questão de proclamação. Inclusive, nos nossos países, os nossos missionários em países de acesso criativo, em países fechados, eles são orientados a viverem com sabedoria, mas também a pregarem de forma aberta o evangelho, ainda que isso traga algum tipo de consequência maior, mas eles são treinados para terem esse tipo de postura. Não, eu vou pregar o evangelho. Eu tendo a oportunidade, eu vou pregar o evangelho. Não importa se é no norte da África ou se é em outro contexto mais extremo. Então, a ação proclamatória querigmática, ela não está divorciada. Então, a gente percebe que essa preocupação das agências são legítimas, porque evita algum tipo de retorno prematuro. Eu concordo com isso, já estou colocando aqui minha fala, mas a gente tem que examinar perfil e perfil de pessoas. Às vezes vem pessoas procurar uma organização missionária porque está emocionada com o vídeo que o missionário colocou no culto de missões na igreja ou na conferência missionária. Aquela pessoa não tem vocação, ela não tem nada atrelado ao contexto de vida dela, denuncie para a igreja local que ela tem algum tipo de vocação missionária. E às vezes vem isso, vem gente que deveria estar numa casa de recuperação para um ambiente missionário. Gente que deveria estar fazendo algum tipo de tratamento de aconselhamento, o tratamento médico, como o pessoal diz por aí, terapia até, e essas pessoas vêm para um ambiente missionário e o que traz mais retorno prematuro de campo, entre muitas questões, é pessoas que têm
o comportamento, a personalidade difícil, porque o relacionamento acaba quebrando com a equipe, principalmente quando trabalha com a equipe no campo transcultural. Não é a dificuldade do campo, não é a dificuldade financeira, não é a dificuldade de comida, de cultura. O que mais tem levado pessoas a abortarem no processo vocacional, justamente a pessoa não entender que ela não tem vocação para aquilo, ela vem de maneira superficial, e ela traz mais problema do que bênção para o campo. Vou começar pelo André agora. Olha, acredito que essa também é uma questão de visão, né? Porque existem igrejas que elas têm uma visão quantitativa e outras têm uma visão mais qualitativa. Algumas, elas acabam tendo o seu curso de preparação em relação à formação teológica missionária, 4 anos, 5 anos. Algumas instituições, elas têm os 3 primeiros anos, às vezes, focado em missões, e o último ano a pessoa faz a ênfase, né, a habilitação na área de missiologia. Mas existem cursos, né, e organizações missionárias que elas enviam com 4 meses ao campo, né? A pessoa faz um treinamento básico, né, de missões e ele é enviado ao campo. Então, assim, de certa forma, isso vai refletir, né, no trabalho, né, que vai ser realizado. E, assim, um ponto que eu estava pensando até sobre esse médico que, de repente, não queria falar do evangelho, né? A gente precisa entender que o centro da obra missionária é o evangelho. Fazer missões sem o evangelho pode ser qualquer coisa, mas não é missões. É assistencialismo, né? Então as pessoas acabam confundindo, né, a obra missionária com a obra de assistencialismo, e não é isso que o Senhor chamou, e essa não é a nossa responsabilidade maior. Não é que devemos deixar de ter na igreja, por exemplo, algum serviço de atendimento, de ajuda à comunidade, por exemplo, doando cesta básica, mas o foco principal da igreja não é essa, da mesma forma no campo missionário. O foco principal é a proclamação do evangelho, né? Independentemente de qual a sua formação, você precisa ir entendendo essa responsabilidade primordial, né? Então, há necessidade de entender que, às vezes, um tempo mais duradouro em um seminário acaba sendo mais vantajoso para o impacto que vai acontecer no campo, né? Então, existem essas 2 linhas, né, daquelas que acabam vendo pelo quantitativo, né, pela questão do envio mais numérico e mais expressivo de pessoas. Existem organizações que elas caminham dessa maneira, e existem aquelas que enviam uma quantidade menor, mas são missionários que acabam tendo uma expressão muito maior no local onde estão inseridos. Então, penso que exista esse paralelo, né, hoje aqui no Brasil. Eu acho esse tema um tema bem complexo, sabe? Vou mentir para vocês, não. Eu acho que o tema é bem desafiador, e eu tenho uma visão, digamos que mais neocalvinista nesse sentido, né? O que é que eu posso dizer com isso? É de que eu entendo que esse profissional que deseja estar no campo missionário para contribuir na missão de maneira profissional, ele precisa de um preparo, talvez não uma formação teológica, como foi bem colocado aqui, vocês já falaram muito bem nesse sentido, mas ele precisa um mínimo de preparo, obviamente, para poder comunicar bem o evangelho, né? Mas, por meio disso, ele é um profissional que ele vai exercer a profissão e não apenas vai usar a profissão como meio para chegar em determinado lugar, ou chegar nas pessoas.
Em missões, a gente fala muito isso na ideia dos business for mission, né? Negócios para missões. Então, abrindo um pouco o leque e olhando para aquele período ali do século XX, nos Estados Unidos, em que os missionários, muitas vezes, eles iam acompanhados com um profissional ao lado, geralmente um médico, né? Ou era o próprio médico. Às vezes, eles eram tidos por missionários leigos, né? Leigos porque não tinham uma formação ou porque não tinham conhecimento em outras áreas, mas porque não eram formados em teologia, né? Então, nesse conceito, eu diria o seguinte: eu concordo que há um retorno prematuro por todos esses fatores que vocês já elencaram aqui de maneira muito bem, mas eu diria que é interessante pensar que essas pessoas que são missionários, na minha percepção também, porque eu parto muito daquele pressuposto do Christopher Wright, né, naquele livro, A Missão do Povo de Deus. Ele diz que missão é tudo aquilo que Deus está fazendo na criação. Ele traz um termo mais genérico para isso. Então, eu consigo ver, nesse sentido, que o profissional que vai para um determinado campo missionário, para trabalhar e atuar profissionalmente, mas levando consigo também a percepção do cumprimento da missão, ele tem um desafio em dobro, obviamente. O ideal era que ele tivesse um nível de formação igual nos dois contextos, para que venha cada vez mais minimizar os motivos pelos quais os missionários retornam prematuramente para o Brasil ou para o seu país de origem. Mas eu diria que a eles eu daria uma capacitação missionária para que, a partir da vocação que eles têm a título de profissão, né, eles pudessem exercer um pouco essa profissão com enfoque missionário, tá? Não somente, é lógico que eu partilho da mesma percepção, que ele não vai fazer somente o desenvolvimento da sua profissão, mas na minha percepção, ainda que ele tenha mais atuação, porque eu estou pensando em vários contextos de perseguição também, em países que, por ser simplesmente cristão, ele não poderia entrar e ele teria que ter um foco maior profissional, né? Eu teria essa flexibilidade como pastor, professor que já pôde dar orientação dentro do contexto de algumas agências missionárias, sabe? Eu acho que é algo que a gente tem que começar a refletir, sobretudo pensando em missões urbanas, né? Seria mais ou menos por aí, tá? Mas eu concordo sim que há um retorno prematuro, né, por diversos fatores que já foi elencado aqui, relacionamento, falta de convicção na vocação. Eu parto do pressuposto, não vou tomar muito tempo respondendo isso, mas eu parto do pressuposto que profissão e vocação para mim é a mesma coisa, né? Eu não faço essa dicotomia entre profissão e vocação, né? Eu, bem oriundo ali da ideia da doutrina da vocação da reforma, o pastor, o médico, o advogado, o professor, só que usando essa profissão para a glória de Deus e no contexto da missão também. Bom? Ok. Vamos para mais nosso penúltimo ponto aqui de reflexão desse podcast. Segundo o estudioso missiólogo Taylor, em média, 5% dos missionários voltam prematuramente. Infelizmente, o Brasil, em determinada altura, é um dos países que possui a maior taxa de retorno prematuro do mundo, tá? 8,5%. Comente sobre ações práticas de igrejas e agências que podem contribuir na resolução desse paradigma. Bom, o próprio Taylor vai dizer que alguns fatores acabam contribuindo para esse retorno prematuro. Aí ele vai elencar três principais. A questão de uma má preparação missiológica teológica,
ele vai colocar a questão de uma pessoa que não consegue se portar bem no trabalho em equipe, relacionamentos. Ele vai colocar, por último, a questão de finanças, e aí entra o papel da igreja e a forma como a igreja lida com isso, na manutenção e na fomentação de captação de recursos para a obra missionária. Se nós temos uma igreja hoje no Brasil, que ela, a cada cristão no Brasil, isso também é dados, são dados de pesquisas, cerca de cada cristão brasileiro investe R$ 1,30 ao ano por missões. Então, se nós temos uma igreja que investe tão pouco em missões, mas ela consegue pagar em várias alas da igreja no Brasil R$ 100 mil para um pregador, uma banda, um músico famoso, e cantar no evento da igreja, e outras coisas mais, né? Se os recursos são fomentados para, às vezes, fomentar mais entretenimento e aquele movimento de trânsito de curral, né? Igreja rodoviária, onde a igreja vende uma ideia de mega church, mas ela, na verdade, é uma grande rodoviária, que ela está ali arrebanhando pessoas de outras igrejas que vão em cultos específicos para poder ver o entretenimento da vez, né? Seja ele na pregação, seja ele como evento, como cantor, como músico. Então, se nós temos prioridades e elas são deixadas de lado, e as verdadeiras prioridades da igreja têm sido naquilo que é efêmero, temporário e passageiro, não tem como pensar em cuidado missionário, que é um aspecto que a igreja, as agências missionárias, não vou nem falar a igreja no todo, mas a igreja tem escutado mais sobre isso, e as agências missionárias levantaram essa bola de uma década para cá, pelo menos. Cuidado missionário, né? Igrejas hoje trabalham com isso. Igrejas que são fora da curva, que querem saber se você tem um sabonete, se você tem pasta de dente, né? Que chegam para o missionário e querem realmente você está doente e realmente são proativas nesse cuidado. Então, quando a gente pensa em ações práticas de igrejas e agências para contribuir na resolução do problema, e eu estou elencando aqui, segundo pesquisas, 3 problemas maiores que fazem as pessoas voltar: relacionamento, a pessoa que se relaciona mal com equipe, isso provavelmente já foi observado na igreja local, mas os pastores se furtam de tratar esse tipo de pessoa na igreja local. Então, às vezes a gente recebe pessoas extremamente difíceis, né? Difíceis de tudo, difícil de saber que aqui é um contexto, todo o preparo que você dá antes, inclusive aqui agora, de um tempo para cá, nós fazemos um contrato, onde essa pessoa concorda em ser deportada se ela não submeter às regras de campo, se ela envergonhar o evangelho de alguma forma. Então, a gente entrega ela para a migração e fala: já que eu sou responsável financeiro e legal dela no país, pode deportar ela. Isso eu aprendi com um missionário sul-africano. Então, peguei o modelo dele, traduzi do inglês para o português e falei: vou usar esse aqui, porque tivemos questões muito difíceis aqui com pessoas no passado. Então, é algo extremamente desafiador. Agora, vamos pensar isso por parte, para tentar diminuir. A igreja, ela tem que melhorar muito a sua postura, igreja local, a título de Brasil, vamos refletir a partir do Brasil, porque cada país tem a sua realidade e tem as formas como as denominações tratam com isso, mas a primeira coisa que o Brasil e países da América do Sul fazem o missionário chegou não faz 30 dias, cadê o relatório? Já evangelizou quantas pessoas? Então, o cuidado e a visão já começa a ser deturpada por aí. E quando a pessoa chega no campo, é um ano de observação no campo transcultural. É 6 meses observando, no mínimo. Aprendendo cultura, se aculturando, muitas vezes aprendendo língua. Então, existe um processo de aprendizado para não cometer tantas gafes, para não causar nenhum tipo de escândalo
escândalo, para não gerar nenhum tipo de problema, se enquadrar no modus operandi do contexto, da forma como a organização missionária trabalha, como a igreja local vislumbra e visualiza isso, é trazer pastores aqui. É um programa que a gente chama de Ignite. Tentar trazer pastores de várias partes do mundo, veio pastor dos Estados Unidos, a gente tem desafiado pastores brasileiros, vem cá, passa 15 dias com a gente, uma semana, para vocês terem uma noção do que é a vida do missionário, porque uma coisa é ler a carta do missionário, uma coisa é ver o vídeo do missionário, outra coisa é você vir aqui e ver. Teve um pastor, inclusive, brasileiro, que veio aqui recentemente, de uma igreja de porte grande, lá no interior do Paraná, e ele é pastor de alguns missionários da nossa organização. E ele veio aqui e falou, nossa, eu pensava X, agora eu estou entendendo o que vocês passam a ver. Eu vou desafiar a igreja para fazer mais do que ela tem feito. Então, a própria mentalidade que a igreja caminha de acordo com aquilo que o pastor coloca do coração para a comunidade. A visão da igreja vai se alargar com aquilo que o pastor tem poder de influenciar. Então, acho que uma das ações práticas entre igrejas e organizações é esse intercâmbio. Entre pastores, entre irmãos, em vez de fazer, agora que Israel está fechado, esse turismo religioso para Jerusalém, vamos vir para a África, para a Ásia, para os outros países aí, até países fechados, que têm como fazer esse intercâmbio com segurança, para conhecer um pouco do contexto. Né? Mas o pessoal que fazer caravana para onde dá Ibope, para onde dá business e money, né? Então, mas assim, essa seria uma solução ou uma indicação prática para ajudar nessa questão. Herbert e André. Eu concordo também nessa abordagem, né? Eu diria que um dos motivos que faz com que o missionário possa retornar prematuramente, além dessa questão relacional, e aí que hoje muitas agências missionárias têm tomado cuidado com isso, né? Mas ainda não todas, é a disposição da análise psicológica do candidato, como que ele se encontra, né? Às vezes o candidato ele já vai, o missionário ou o candidato, ele já vai para o campo com algumas questões que ele acaba maquiando, às vezes, pelo desejo de ir, né? A questão, por exemplo, do burnout, que é muito presente, a gente já falou sobre isso. O missionário já chega numa disposição psicológica no campo que muitas vezes ele não consegue ter essa suportar a distância da família, e aí é uma questão bem emocional mesmo, uma questão bem psicológica, a dificuldade com o aprendizado da língua, uma outra cultura, e por óbvio, se a gente for citar, sempre vem a questão da manutenção, porque é sempre um desafio recorrente de você ficar atualizando. A agência missionária presta esse serviço, mas o missionário ele é o agente que vai também estar linkando esse contato, e ele tem que buscar essa manutenção. Então, a pressão dessas questões faz com que, somada a tudo isso que já foi dito, o missionário estoure, não apenas por uma questão de problemas externos, mas internamente, ele não suporte essa pressão e acaba tendo que retornar prematuramente, né, diante de uma situação que foi constatada, né, ou que ele já foi para o campo assim, né. E aí é desafiador até para as agências, por mais cuidadosas que elas sejam, porque às vezes essa análise ela fica no campo da subjetividade, né, e se torna complexo. O que é que seria uma demanda prática frente a essa situação? É o que a gente já nota que há em algumas agências missionárias. A promoção de um espaço de atendimento, acolhimento e cuidado psicológico do missionário. A gente sabe que, para que isso se estenda, né, é uma resolução assertiva, porque você tem instituições de ensino, por exemplo,
aqui eu me formei, no caso do Betel Brasileiro, lá em João Pessoa, nós tínhamos um estágio enquanto alunos na nossa formação para termos a experiência com a agência missionária, onde nós atendíamos no sentido de ter um relacionamento, um diálogo com os missionários que estão nos campos. Então, a gente tinha esse contato semanalmente com eles, e isso era muito bom para a gente, porque fazia ter ciência da realidade do campo, como também era para o missionário, que às vezes fica sem contato familiar, supre essas ausências, sabe? E então, essa é uma forma, a maneira de você constituir na agência missionária uma pessoa que cuide da saúde mental do missionário. A gente já tratou isso no outro momento, mas trazendo à tona novamente isso aqui para evitar esse retorno prematuro, né? Uma maneira de viabilizar nesse cuidado com o missionário, né? A situação de não deixar ele passar muito tempo sem tirar férias, sem ter esse tempo de cuidado com a família. Então, dinâmica prática, nesse quesito, seria essas duas a priori somadas ao que já vem sendo colocado aqui. Essa é uma problemática, na verdade, Alô? Essa é uma problemática bem expressiva, né? Que começa lá na igreja, né? Até em relação à seleção quanto àqueles que aspiram, né, ser missionários. A gente vê, por exemplo, pastores enviando pessoas que acabam sendo forçadas, né, a estarem também numa agência missionária, fazendo um curso de capacitação. Quem já passou por um curso de formação missionária, né, vai entender isso, né? Existem aqueles que são vocacionados, existem aqueles que estão lá para entender se são vocacionados ou não, e existem aqueles que a igreja não conseguiu dar certo e espera que a agência missionária dê um jeito. Então, existem todas essas esferas, né? E a agência missionária, muitas vezes, ela acaba fazendo o envio, né? E quando recebe o candidato com essas características, elas acabam abrindo alguns precedentes, né? Não, nós precisamos ter um maior quantitativo de alunos e aqui nós esperamos que realmente ele venha identificar o seu chamado. Mas quando, por exemplo, a gente olha para Paulo trazendo orientação a Timóteo, e apresentando os requisitos, lá em 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, ele vai falar sobre aquele que almeja o episcopado, que deseja uma obra excelente, e aí ele fala que ele tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não cobiçoso por torpe ganância, mais moderado. Então, ele estabelece vários critérios, né? Dando prova da sua fé aos de dentro quanto aos de fora. Só que, muitas vezes, algumas, eu não falo todas, não quero generalizar, mas existe aquela questão que, às vezes, não, ele não tem todos esses pontos, mas é alguém que transmitiu o desejo, né, de ir para a obra missionária. E aí, às vezes, algumas agências acabam pagando o preço pelo candidato a missões, expressar um certo romantismo e pagarem, acabando comprando essa ideia. Então, quais são as ações práticas que são importantes? Isso que foi muito bem colocado pelo pastor Herbert, sobre a questão de fazer uma análise psicológica mais séria, uma entrevista com pastores e missionários do campo, né? Existe um termo dentro da administração que é a análise SWOT, né? Que vai identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Então, identificar quais são os pontos fortes e fracos pessoalmente de cada missionário e ir trabalhando sobre eles, né? Então, isso é extremamente importante. Antes de enviar um missionário a longo prazo, enviar para um trabalho de curto prazo, onde ele pode ser supervisionado. Então, esse é um
outro ponto que facilita bastante em relação a não ter, a contribuir para essa taxa de retorno que é tão alta, né? Então, são essas, né, que eu poderia enumerar aqui, sobre fazer, de fato, uma análise SWOT, né, do candidato, preparando ele dentro dos pontos fracos, trabalhando também sobre a questão de um período onde ele possa ser supervisionado e não abrir precedentes, né, levar a sério os requisitos que a obra missionária necessita. Então, são esses pontos que eu gostaria de destacar. Ok, vamos finalizar hoje com o seguinte, com a seguinte questão, o seguinte pensamento, e o que achamos sobre isso. Uma carência de ênfase missionária nos seminários e faculdades teológicas contemporâneas? É uma pergunta. Se sim, o que fazer para mudar a tua realidade? Bom, eu posso começar falando por quem andou por várias instituições teológicas, por quem trabalha há algum tempo nessa área, tanto de consultoria para instituições que funcionam com legislação no MEC, no Brasil, como para instituições que prestam educação teológica ainda no título, né, e na medida de curso livre. Eu acho que são realidades distintas. Houve uma interpretação errônea de legislação, de achar que uma instituição, por ser ali, ter o seu curso autorizado e posteriormente reconhecido pelo MEC, ela tinha que abortar de uma linguagem piedosa, uma teologia prática, para inserir no seu contexto mais cadeiras que estivessem voltadas ali para uma abordagem das ciências da religião progressista, como a gente viu assim, em algumas faculdades no Brasil, nessa transição de seminários ou de faculdades livres para faculdades mequianas. Todo esse processo, que eu percebi andando por vários seminários e faculdades ao longo dos últimos 10, 15 anos aí no Brasil, é que nós ainda temos aquelas instituições mais tradicionais, que elas resolveram, por uma questão de política denominacional, como os seminários presbiterianos da vida, não caminhar para uma autorização e reconhecimento de curso e credenciamento institucional no MEC, para poder formar de maneira mais, digamos assim, mais elencada a visão da denominação, com um aspecto de formação mais eclesiológica ou missiológica, os seus candidatos para aquilo que era o fim, digamos assim, da instituição, de não produzir necessariamente um teólogo para demandas públicas, porque a teologia pública ela chega ao Brasil há alguns anos, mas ela ganha forma, ela ganha contexto, ela ganha diálogo nas esferas acadêmicas de algum tempo para cá, século XXI, dentro de pouco mais de 10, 15 anos para cá, que a gente começou a ver isso sendo fomentado num âmbito maior, dentro das escolas, dentro da academia, aqui no Brasil. Não era um assunto tão abordado, tão abrangente como nós visualizamos, principalmente de 5, 6 anos para cá. Então, assim, o que eu penso é que é uma carência em várias instituições, na maior parte delas, o flertar com a teologia liberal. A gente tem um problema de liberalismo teológico crônico, e uma das coisas que o liberalismo teológico quer matar é justamente a missionalidade da igreja. A razão pela qual a igreja está aqui, a razão pela qual a igreja, em nome de Cristo, ela leva o evangelho, ela expande o reino pelo mundo, né, proclamando em cada gueto, em cada nação da terra. Então, esse é um problema que nós temos já estrutural mesmo, com as ideologias que fomentaram e influenciaram várias instituições de teologia. Eu mesmo, hoje, me recuso a estudar em algumas instituições evangélicas no Brasil para fazer algum tipo de doutorado,
porque as pessoas falam, não, mas é academia, lá que você vai testar sua fé, lá é um campo missionário, entendo tudo isso. Mas eu vou pagar muito caro só para ouvir excremento, né? Só para ouvir excremento verbalizado. Então, eu não tenho mais paciência, eu particularmente, com quase 50 anos, de entrar num contexto onde eu não vou ter também nem liberdade de argumentar, porque logo você é censurado, existe uma censura dentro dessas instituições, de que o aluno que é o patinho feio, que pensa diferente, que caminha por uma teologia prática, uma teologia ortodoxa, ele é censurado, ele é colocado de lado se ele pensa diferente dos argumentos progressistas liberais que permeiam esses ambientes. Então, uma das carências está dentro da carência no que diz respeito da própria conjunção ideológica que fomenta agora a visão de praxe educacional e teológica dessas instituições. Isso leva a uma outra carência, a carência no contexto curricular. Mesmo em seminários ortodoxos, mesmo em seminários e faculdades denominacionais, que ainda optaram por a ideia de curso livre, existe um aspecto raso ainda da missiologia ou da forma como a teologia bíblica da missão é tratada nessas cadeiras, ou N aspectos. Às vezes, um docente raso, um docente que tem aspectos teóricos evidentes, mas não tem um pouco de tato, pelo menos, a nível de ter algum tipo de experiência de estágio, uma praxe missional. Não estou falando que ele tem que ser um missionário de campo para ser um docente na cátedra, na cadeira de missiologia, mas é interessante que ele tenha pelo menos um estágio, uma experiência, uma viagem de short term para poder entender como funcionam essas dinâmicas da missão em curto prazo. É muito interessante para o próprio público ao qual ele está tensionado a compartilhar o conteúdo da sua cadeira. Então, essas deficiências, elas são latentes, elas são muito visíveis quando a gente caminha por instituições teológicas Brasil afora. Isso aí eu falo para você, nos últimos 15 anos eu andei demais no Brasil, praticamente aí mais de 20 estados, por várias instituições teológicas, e o que eu mais vi foi isso. Então, nós temos instituições que enfatizam demais uma vertente da teologia e deixam a missiologia como algo marginalizado, secundário e periférico na sua abordagem curricular. Então, você não vê uma semana teológica para a missiologia. Quando quer casar a missiologia, quer casar a missiologia só com a teologia pública, não faz um diálogo de como essas... São duas vertentes, ao meu ver, duas cadeiras, ou duas cátedras teológicas, que elas têm a sua finalidade, o seu papel, a sua relevância, mas em algum momento elas vão seguir um caminho diferente. Né? Uma quer resolver algumas questões pontuais na cultura, a outra ela vai tratar de especificidades num contexto macro e micro. Então, esse olhar passa por isso. Enquanto as faculdades não fomentarem essa visão, aí eu vou falar de uma experiência prática que nós temos feito aqui no seminário em Moçambique. Na nossa capela, que é toda quarta-feira, uma quarta-feira por mês é dedicada a missões e a orar com os alunos e com os docentes pelos povos não alcançados em Moçambique e fomentar uma visão de mundo, de informação para os alunos. Na cátedra de missiologia, o docente é orientado, é treinado para levar esses alunos a ter engajamento com experiências práticas. Existe uma cátedra voltada para islamismo, que é algo forte no país, para que eles entendam como a missiologia se relaciona nessa abordagem testemunhal, querigmática, com esse contexto islâmico ao qual nós somos expostos aqui. Agora, se nós temos semanas, eu falo isso pela instituição que eu fiz mestrado, por instituições que eu trabalhei no Brasil, semanas teológicas, simpósios de missões, são na 99% voltados para questões que estão no Trend Topics,
da teologia no Brasil. Então, isso para mim é um ponto de deficiência que precisa ser tratado. Herbert e André. Eu concordo com tudo isso que você colocou, de fato. Concordo que há essa carência, me referindo aos meus ortodoxos apenas, né, de formação, há uma grande carência. Graças a Deus que essa carência ela vem sendo minimizada ao longo do tempo, dos últimos 20, 30 anos. Nós tivemos bastante produção literária no campo missiológico, e nós tivemos também bastante instituição se despertando para isso, mas não aquelas mais sólidas tradicionalmente em nosso país. O que eu posso dizer é que, graças a Deus, hoje, no meio de uma teologia, instituições que carregam uma teologia bíblica saudável, não necessariamente uma teologia reformada, né? Apesar que, para nós que somos reformados, a gente entende que teologia bíblica saudável é uma teologia reformada, mas, brincadeiras à parte, no contexto de que temos instituições que não carregam essa bandeira de maneira confessional, mas se mantém numa trilha teológica bíblica saudável, que já pensa a missiologia, já tem no componente curricular, disciplinas. Eu diria que uma questão prática para isso é que os missiólogos, ou vamos dizer, primeiramente, os missionários que têm bastante experiência em campo, que eles possam também despertar-se para a missiologia de maneira aprofundada, como bem foi dito aqui pelo pastor André, uma formação continuada, ao ponto que ele obtenha autoridade acadêmica, para que, de maneira prática, ele ocupe espaços de coordenação, de conselho educacional, nas diversas denominações e as mais tradicionais, para que assim ele possa ir contribuindo com o olhar missiológico, né? Porque tem muitas instituições ortodoxas tradicionais que conseguem fazer uma teologia bíblica, conseguem fazer uma teologia pastoral, né? E chama a missiologia de teologia pastoral, às vezes. Parece absurdo, mas no contexto prático tem algumas instituições que confundem a teologia prática com a teologia pastoral com a missiologia. E aí caberá a nós, apaixonados pelo tema, e a tantos outros, a apresentar proposituras diferentes, o caminho que a missiologia segue, frente a uma gama de material que nós temos à disposição, e mostrar a paixão de maneira prática como professor em sala de aula, ainda que sabemos da realidade prática de toda instituição, que é, às vezes, nós, como teólogos, ocuparmos disciplinas outras, como homilética, dentro de um contexto, hermenêutica. Por exemplo, quando eu vou tratar de hermenêutica, embora eu seja reformado, eu me identifico com a teologia reformada, eu sempre trago à baila a obra do Howard Marshall, que é um arminiano, foi aluno do Grant Osborne, e que na sua teologia do Novo Testamento, ele diz: a melhor interpretação para uma teologia do Novo Testamento é interpretar à luz da missiologia. Então, perceba, dentro de um contexto, a gente identifica, influencia e faz as pessoas enxergarem dessa forma também. Por quê? Porque a gente consegue, ainda que num campo de uma denominação mais tradicional, ou de uma instituição teológica mais tradicional, incentivar uma leitura missiológica, uma percepção missiológica, e gerar paixão nos alunos sobre esse aspecto. E é tão comum isso porque igrejas emergentes ou denominações emergentes e instituições de ensino que surgem desse contexto ainda conseguem perceber um ardor missionário, porque geralmente depende deles mesmos, mas em se tratando de denominações mais tradicionais é desafiadora. É desafiador trazer isso, né? Alguns ainda, missiologia é algo que longínquo, né? Por mais que tenhamos todo esse avanço, e nem é incentivado, né? Diferentemente do que o pastor Charles já busca fazer a partir da instituição. Então,
eu colocaria que é a ocupação do espaço, a iniciativa como um podcast dessa natureza aqui, que marca compasso, que incendeia os corações para perceber o quão que é importante, é a experiência prática do pastor Charles, que está no contexto extracultural na África, do pastor André, que está ali no contexto, que já passou por isso, mas está no Maranhão desenvolvendo seu trabalho. Para mim, como nordestino, que estou no Distrito Federal fazendo missão urbana, então, e trabalhando nesse sentido, essas questões práticas que a gente traz para a docência e tenta, de alguma maneira, fomentar na vida do acadêmico de teologia a percepção missiológica. Então, essa carência, ela é característica não só nos seminários, né, mas ela é característica nas igrejas, né, em relação aos missionários, né. A gente vê que é uma crise, na verdade, que tem acontecido, e uma carência em relação ao vocacionado em geral, tanto pastor quanto ao missionário. E a gente percebe que é um percentual pequeno, na verdade, que hoje de jovens que almejam, de fato, ser missionários ou serem pastores, né? A gente pode levantar a mão, assim, contar nos dedos em nossas igrejas quantos realmente desejam ser missionários ou pastores, né? E os seminários, né, eles têm esse desafio muito grande, né, que em relação ao preparo e à continuidade nos vocacionados que têm entrado nos seminários. E certamente muito material já tem sido produzido, muitos livros já têm sido escritos, né, e o que nós percebemos, né, que o que pode contribuir de maneira que venha despertar os vocacionados, principalmente em relação à obra missionária, compartilhando, trazendo sempre mais informações sobre aquilo que está acontecendo no campo, nas igrejas, trazendo professores acadêmicos, né, que possam estar contribuindo nas igrejas, haver essa interação, né? Então, levar os seminaristas ao campo missionário, fazendo uma viagem de curto prazo. Então, resumidamente, existem algumas ações que a igreja pode mobilizar, né? Nós temos tido, lá no Seminário Batista, alguns encontros anuais realizados pela ABBET, né? E o foco é justamente promover a visão missionária entre as igrejas batistas. Isso tem sido extremamente importante, né? As campanhas que acontecem de missões nacionais, de missões mundiais, e tudo isso tem contribuído para que a igreja, ela, de fato, venha somar e contribuir com aqueles missionários que estão no campo, né? Então, resumidamente, né, penso que os seminários, de modo geral, têm feito, mas que podem avançar, aprimorar, assim como todos nós, quanto igreja, quanto missionários, e também como instituições de ensino, né? Então, todos trabalhando juntos, né, em prol do reino, né, e fazendo com que o nome do Senhor seja conhecido. Quando a gente pensa a respeito da igreja sobre a obra missionária, existe uma mentalidade que muitas vezes é equivocada. Em que sentido? De que vamos enviar o nosso vocacionado para o seminário. Só que o candidato ao ministério, ele muitas vezes ele já é dirigido a algo, né? Olha, você vai fazer o curso de teologia, mas você vai voltar para servir a igreja. Você não vai para o campo missionário, então abandone essa ideia, né? Então a gente já percebe que é um problema que começa desde a base. E assim, tanto missionários quanto os pastores não são trabalhadores de pessoas, né? Mas a gente trabalha para Deus servindo as pessoas, né? Então é importante a igreja entender que a obra de Deus é muito maior do que a limitação institucional. Então, se alguém na igreja
apresenta o desejo para ir para um campo transcultural, louvado seja Deus, porque, de fato, isso é importante. E gerar isso no coração da comunidade da fé é extremamente importante para que ela venha corresponder à grande comissão, não só na sua Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok. Pessoal, eu queria saber se vocês têm pelo menos uma dica de leitura sobre o tema. Não falamos antes, mas eu vou deixar a minha aqui. A minha dica de leitura é um livro chamado Tropeços na Ação Missionária. Eu li há uns 11 anos atrás, do Jarbas Ferreira da Silva, editora Descoberta, que foi missionário aqui na África por alguns anos, e ele trata de questões de teologia prática, de preparo missiológico prático, mas é um livro muito interessante, porque se as pessoas considerarem metade desses tropeços aí, a gente já tem uma grande contribuição na preparação de novos vocacionados. Então, essa é a minha dica desse podcast. Alguma O livro outra que eu dica? gostaria de deixar de... Herbert André? O livro que eu gostaria de deixar de dica para vocês é o livro do John Piper. Ele é um clássico, né? Evangelização e Missões. Ele nos faz ter uma visão global sobre a realidade e necessidade da evangelização no cumprimento das missões. E eu penso que focar sobre essa perspectiva auxilia a fortalecer o entendimento do papel do missionário no campo, né? Então, e dentro desse grupo macro, né, ele tem essa percepção. E um segundo que eu gostaria de colocar ele hoje está difícil de encontrar também, mas é o livro do Christopher Wright, que ele me influencia muito na percepção missiológica, que é a missão do povo de Deus. Ele faz enxergar que a missão, ela é de Deus, obviamente, né, a própria Missio Dei, mas ela é uma missão que é feita pelos instrumentos particulares pelos quais Deus utiliza, que é Israel, no contexto do Antigo Testamento, e todas as vocações, como a igreja no Novo, e a missão que é nossa. Nós somos comissionados, delegados pelo Senhor para o cumprimento de uma missão. Pensa sobre nós uma responsabilidade e um privilégio. E esse livro, ele de certa forma, é um manual de teologia bíblica, que faz com que você possa ter uma percepção mais aguçada da missão. Então, a missão do povo de Deus, ele é um livro que é recheado de perguntas e respostas dentro do contexto missionário, e você vai, de certa maneira, ter uma excelente obra na sua mão e vai lhe auxiliar demais. Então, faça essa indicação aqui, se ainda encontrar, tá? Porque ele foi uma parceria da editora Vida Nova e da editora Betel Publicações, e foi um presente para o Brasil. Então, ainda consegue encontrar, mas deixa aqui como essa dica para vocês. Tá certo, pessoal. A minha dica é o Plantador de Igreja, né? Editora Vida Nova, né? Vai aparecer aí embaixo. Ele tem um foco sobre o homem, né? Na visão antropológica, sobre a mensagem do Evangelho e a missão. E o autor é o Darren Patrick. É um livro excelente que vai falar sobre o preparo do vocacionado, e essa é uma excelente leitura que você não pode deixar de ter, né? Uma outra leitura também que é bem interessante, que vai nos trazer alguns pressupostos que podem ser aplicados dentro da perspectiva missionária, né? É o Pastor como Teólogo Público, né? Recuperando uma visão perdida, do Kevin Van Hoosen e Owen Strash. Então, esse é um livro que ele vai trazer essa reflexão de que tanto o pastor quanto o teólogo, eles devem caminhar juntos nessa mesma missão. Então, tornando-se um pastor teólogo é essencial para aquilo que a gente exerce em relação ao ministério, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, fica essa indicação. Esse livro também aqui é da editora Vida Nova também. Então,
Então, são 2 livros aí que fica como sugestão para aqueles que estão nos ouvindo. Ok, pessoal, quero de antemão agradecer a vocês pela participação. Você que é o nosso ouvinte aí, seja no YouTube ou no Spotify, envie aí os seus comentários para que possamos aqui até comentar e pensar em novas pautas para futuros episódios. Fica aí o nosso agradecimento e a nossa dica de parceria ao Instituto de Martin Lloyd Jones, que é coordenado, dirigido, né, pelo professor Herbert Barbosa. Herbert, faz o seu merchan aí do Martin Lloyd Jones. Isso aí, pessoal. Nós temos aqui o Instituto Martin Lloyd Jones à disposição para você, um instituto que tem foco missionário também, e faz parte ali de 30% do nosso componente curricular. Então, se você tem interesse em estudar missões ou numa instituição que tem um foco missionário, conheça o Instituto Martin Lloyd Jones, vem estudar conosco, 100% EAD, tá? Você pode estudar de onde você estiver. E, como falei, se você já é missionário e está no campo, você tem um desconto conosco, tem uma bolsa de fomento que o Instituto Martin Lloyd Jones ele oferece. Então, estamos de portas abertas, temos uma formação teológica, que é o curso Teologia Pura e Simples, e temos curso de capacitação, são os cursos de curta duração, com 6 meses. Capacitação em missões, capacitação para professores de escola bíblica, exposição, tá? E línguas originais. Vem conosco, tenho certeza que você será ricamente abençoado por Deus, por todo o corpo docente que nós temos. E tivemos a alegria nessa semana de termos a formação aí da turma 2022, Teologia Pura e Simples. Uma grande alegria, uma turma formada por alunos do contexto do Nordeste, aos Estados Unidos, Portugal, e você pode ser o próximo a estar conosco, tá? Que Deus os abençoe. Ok, obrigado, Herbert. Nós também gostaríamos de deixar aí para você, vai estar na descrição todos esses dados que falamos aí. Apoie o nosso ministério aqui em Moçambique também, acessando charlesonline.com.br, seja um apoiador aqui do nosso trabalho. Uma outra forma, a gente está com um desafio novo aí, vai estar na descrição do vídeo, é uma rifa missionária. Estamos aqui, adquirimos um carro, aquela coisa de missionário, né? Pela fé, e pagamos parte desse veículo e temos até fevereiro. Então, nós acreditamos que 1.000 pessoas adquirindo essa rifa aí a R$20 poderá nos ajudar a resolver esse compromisso aí. Então, tem lá a premiação no site, tem tudo isso no link aí da rifa que está aparecendo aí na tela e que está na descrição do vídeo. Então, você que está recebendo o vídeo, que está acompanhando o podcast ou que está no Spotify, envie uma mensagem para a gente e nós estaremos aqui à disposição para poder ouvir e poder orientar sobre o trabalho missionário, sobre aquilo que temos realizado aqui no continente africano, no sudeste da África, na África Austral, em Moçambique. Herbert e André, um forte abraço para vocês. Até o próximo episódio do Talk Mission. Que Deus abençoe.